Essas Olimpíadas em Paris vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem, pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia. Os Jogos Olímpicos chegaram ao seu desfecho e essa edição foi marcada por polêmicas e controvérsias que ecoarão por longos anos. Diante disso, o senador Eduardo Girão ergueu a sua voz, denunciando a falta de coerência do Comitê Olímpico Internacional e os ataques perpetrados pelos organizadores dos Jogos na França. O motivo? Um ultraje que ressoou pelo mundo quando a abertura do evento zombou, isso mesmo, zombou e desvirtuou a Santa Ceia, símbolo sagrado para milhões de cristãos. Veja. Presidente, hoje eu quero falar sobre o fechamento das Olimpíadas de Paris. Esse é meu pronunciamento hoje. Uma reflexão que eu quero fazer com os brasileiros sobre o final melancólico dessa Olimpíada, que já começou mal, quando teve um ataque direto aos cristãos, regras onde cristãos não poderiam fazer menção ao Cristo, com um flagrante desrespeito aos católicos, especialmente, aos cristãos, evangélicos, espíritas, porque ali é a Santa Ceia. E essas Olimpíadas nos revelam uma degradação moral que existe em nossa sociedade. Degradação da ética, da regra da boa convivência, que é o respeito. E eu quero mostrar que nada acontece por acaso. Isso, para mim, não foi uma surpresa. E eu vou mostrar aqui a escalada que nós estamos tendo, preocupante no mundo, inclusive com guerras e declarações do presidente da França sobre tudo isso. Então, mostra o completo desrespeito e inversão de valores daquele país. Mas a França, curiosamente, nesse ano, ela deu para trás. Ela deu marcha ré no processo civilizatório. E eu quero mostrar as consequências disso aqui. Essas Olimpíadas em Paris vão ficar marcadas negativamente, porque o fim, inclusive, foi melancólico ontem, pelos ataques aos cristãos. Já em sua abertura, o mundo é impactado por uma verdadeira aberração com a simulação artística, entre aspas, da Santa Ceia, com drag queens simulando ali uma imagem sagrada para os cristãos. Em seguida, 2 atletas brasileiros recebem sanções do Comitê Olímpico Internacional por questões religiosas. Quem foram? A skatista Raíssa Leal, ao celebrar a conquista da medalha de bronze na final das provas de skate feminino, utilizou-se de sinais de Libras, língua brasileira de sinais, para expressar, abro aspas, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, fecho aspas. A atleta explicou que costuma fazer isso em todas as competições em que atua e nunca teve nenhum problema. Foi ter onde? Lá, em Paris, na França, durante as Olimpíadas. É coincidência, né? No dia anterior, ataque aos cristãos com a Santa Ceia. Totalmente desfigurada. Deixa o sagrado em paz. Quer promover a inclusão? Ok. Perfeito, estamos juntos nisso. Quer promover a diversidade? Ok. Mas para que o ataque? Porque sabe o que, senador Paulo Paim? Que os cristãos são pacíficos. Aí passa por cima. Vai fazer isso com o Islã, para ver o que é que acontece. Lembra do homem da charge? Que foi fazer a charge de Maomé, que também é um desrespeito. Mas, infelizmente, eles não deixam barato.
quem desfaz da cultura, da religião deles. Nós cristãos temos que orar por esse tipo de atitude. Mas tudo que se planta é lei da natureza. Se colhe. Está aí o resultado dessas Olimpíadas. Até o rio Sena, completamente sujo, teve delegações cancelando a participação de esportes náuticos, de natação, inclusive. Nós estamos vendo, tudo que se planta, se colhe. É a lei da semeadura, da causa e efeito. O COI chegou a ameaçar uma punição a Raíssa Leal, a garota brasileira, talentosa, dedicada ao esporte, ao skate, mas acabou recuando, porque a referida competição já estava, sabe o quê? Encerrada. Já o surfista João Gianca teve a sua prancha vetada pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, simplesmente porque estava estilizada com a imagem de Jesus Cristo. O atleta teve que substituir às pressas por uma outra prancha de surf sem nenhum símbolo. Atacar pode, mas dar o testemunho na prancha, sem falar nada, não pode. As alegações do COI para esse procedimento estão baseadas numa das regras dos Jogos Olímpicos, que proíbe qualquer tipo de demonstração ou propaganda política, religiosa ou racial. Ora, então estamos diante de uma profunda incoerência, pois a abertura oficial, com a escandalosa performance da Santa Ceia, foi recebida por bilhões de cristãos em todo o mundo como uma grosseira e desrespeitosa discriminação religiosa. Mas a principal incoerência se deu com a luta de boxe entre Iman Khalif, da Argélia, e Angela Carini, da Itália, que durou apenas 30 segundos. O que à primeira vista poderia ser um recorde olímpico foi, na realidade, um ataque frontal no equilíbrio do esporte, com um homem batendo numa mulher. Segundo Stefan Kovacs, vice-presidente da Organização Mundial do Boxe, o COI, foi alertado sobre esse caso de Imani e mais 4 boxeadores que são homens e estão inscritos na categoria feminina. Testes de gênero confirmaram que biologicamente são do sexo masculino. Mesmo assim, Imani recebeu a medalha de ouro. Mas quem fez bonito mesmo foi o tenista sérvio Novak Djokovic, que disputou a final com o espanhol Carlos Alcaraz. Ao receber a medalha de ouro, não deixou de manifestar sua fé cristã ao expressar toda a sua gratidão pela conquista. Que grande conquista! Ele que foi perseguido, foi intimidado recentemente por seu posicionamento pela liberdade do ser humano. O que está sustentando esses desvios nas Olimpíadas de Paris é o apoio à nefasta, à famigerada cultura woke, que se utiliza de uma justa bandeira de superação de preconceitos para fazer apologia à ideologia de gênero. E não podemos jamais esquecer que foi justamente a França, o primeiro país a introduzir recentemente em sua Constituição o aborto. Tudo errado nisso tudo. Enfim, senhor presidente, o espírito que acabou permeando boa parte dessas Olimpíadas em solo francês foi em oposição ao inspirado símbolo dos 5 anéis entrelaçados, utilizado pela primeira vez nas Olimpíadas de 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, representando a missão do esporte em contribuir para a fraternidade entre os povos e a paz mundial. Mas o que é que nós vemos? E nada acontece por acaso. Nós vemos um presidente da França belicoso, arrogante. Sim, os franceses progressistas
zombaram da fé cristã ao profanar Santa Ceia, causando revolta e indignação entre os fiéis em todo o mundo. Os ventos da discórdia sopram com a batalha entre a tradição e a cultura Walker, deixando a humanidade revoltada e em choque diante da tamanha afronta.